Sejam todos bem-vindos nesta tarde de quarta-feira. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, serenar as nossas mentes, para fazermos os agradecimentos. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por mais uma oportunidade de viver, de caminhar, por podermos estar aqui, nesta casa de oração, e rogamos a Ti, Senhor Jesus, que se for do nosso merecimento, que nós possamos sair daqui com os corações mais leves, que nós possamos sair daqui mais confiantes de que nós somos capazes de enfrentar as dificuldades da nossa vida. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe aos trabalhadores espirituais desta casa que nos atendem, a todos aqueles irmãozinhos desencarnados que aqui estão hoje em busca de um socorro, de alento. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Eu peguei aqui no Caminho, Verdade e Vida, né? Chico Xavier e Emmanuel. Tem uma mensagem que ela diz bastante sobre esse capítulo que nós estamos finalizando hoje, que é o último item, né? Do capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. É um capítulo bem interessante. Aí diz o seguinte: parentela, e disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sobre o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar nos os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a família de Jesus Cristo. Eu achei muito bonita essa mensagem. Honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o item 9, que é o último item, como eu disse agora há pouco, né, desse belíssimo capítulo. E quando a gente pensa assim, honrai vosso pai e vossa mãe, isso não é hoje, isso não é uma invenção de agora. A gente sempre, desde os tempos de Moisés, nós sabemos que Moisés recebeu na tábua, né, uma das tábuas, o quarto mandamento, né, que é esse bastante importante. Então, desde os tempos de Moisés, eu creio que muito antes de Moisés, já se pensava em honrar o pai e a mãe. A gente viveu uma educação, eu pelo menos, de que a gente tinha mais medo do pai e da mãe, e que o respeito parece que era diferente, né? Era aquele respeito com medo. A educação nossa foi de uma forma diferente. Mas não é porque hoje a gente está digamos assim, numa fase mais leve, que cada um pensa o que quer, fala o que não quer, que a gente vai descuidar desse cuidado que a gente tem que ter, né, com os nossos genitores.
Por isso que está sempre atual, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Como lidar com a ingratidão dos filhos? Eu sei que pode não ser o nosso caso, da nossa família, mas a gente às vezes tem conhecimento, ou pelas mídias, ou pelas leituras, que sempre ainda existem, né, lugares, ainda existem pessoas, ainda existem filhos, ainda existem pais, né, que têm lá algum atrito e que não se respeitam, né? Isso acontece nas melhores famílias, e a gente se pergunta como lidar com isso. Se acontecer da gente passar por isso na nossa família, em algum momento ou outro, será que nós estamos preparados para lidar com esse sentimento da ingratidão, da rejeição? A gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, o nosso corpo vai ficando diferente, os nossos pensamentos, né? O nosso cérebro, a nossa forma da gente falar, se posicionar, a gente acaba sofrendo algumas mazelas que podem trazer uma má interpretação pelas pessoas que estão conosco, até pelos nossos próprios filhos, né? Ou por aquela parentela mais longe, mais próxima, sem ser aquele núcleo familiar mais chegadinho da gente. Na visão espírita, a ingratidão é uma prova, né, para a gente poder perseverar no bem. A ingratidão é como aquela dor, né? Ah, eu tô com uma dor que eu não sei de onde vem, eu preciso tirar a lição dessa dor, eu preciso sofrer sem reclamar tanto. Então a gente tira ali da ingratidão alguma lição quando a gente passa pela situação, quando a gente consegue perseverar na prática do bem, mesmo a gente tendo certeza, mesmo a gente estando vendo que nós estamos sendo injustiçados, ou que porventura a gente ache fez o bem a alguém, mas não recebeu nada em troca, foi ingrato, a pessoa me criticou, me caluniou. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai lidar com isso? Perseverando no bem, no amor, na vivência dos bons costumes, dos bons momentos. E a gente não nos cabe julgar a pessoa que está sendo ingrata conosco. Seja essa pessoa um amigo, um estranho, um parente, um filho, uma nora, seja quem for. Não nos compete julgar, porque cada um de nós, no seu tempo, no tempo certo, cada um de nós vai ter a noção, a compreensão, o entendimento dos nossos erros, dos nossos acertos. Chegará também um momento na nossa vida que a gente vai parar e vai querer reparar tudo aquilo que a gente fez que não seja bom, que não seja a prática do bem, do amor e da caridade. É quase impossível a gente falar desse tema, seja aqui, agora nesse estudo, seja na nossa vida, em uma reflexão, falar da ingratidão sem falar em amor. Porque tudo gera em torno do amor. Porque todo remédio é o amor, né? Nós viveríamos bem melhores no nosso núcleo familiar ou nas nossas amizades, no meio social, na comunidade na qual nós estamos inseridos, se a gente aprendesse e compreendesse e tentasse praticar para cada ingratidão um ato de amor, para cada injúria, falou mal da Janete, eu pudesse falar 2 palavras boas daquela pessoa que me falou mal. Mas falar de coração, não é da boca para fora, não. Então, quando a gente estiver podendo viver esse amor verdadeiro, a gente vai poder compreender a ingratidão, a gente vai poder vivenciar os momentos de ingratidão, praticando a verdadeira caridade, né? Quantas vezes a gente faz, até pelos nossos familiares. Eu fiz tudo por esse menino, eu me sacrifiquei, né? Paguei a universidade, paguei as melhores escolas, e onde que eu estou hoje? Né? Sozinha em casa, me sentindo abandonada, ou numa casa de repouso? Aí a gente condena, aí a nossa língua, quando encontra com a outra senhorinha da nossa idade, queima, né? Só que a gente não para refletir. Por que será que nós estamos assim? Será que não era aquela lição para eu tirar um aproveitamento para a minha vida?
O que será que eu fiz? O que será que eu planejei? Quais foram as minhas metas de vida para esta reencarnação que eu estou sofrendo? Não terei eu pedido para passar por isso? A gente não para pensar. Só critica os filhos, os parentes, todo mundo. A gente não para pensar, será que não foi uma decisão, um pedido meu para reparar alguma coisa, para eu me melhorar nesta vida? Então, tudo há um propósito. Nada na nossa vida é por acaso. A família que nós temos não é por acaso. As dores não é por acaso. O sofrimento, a tristeza não é por acaso. A gente só precisa aprender a lidar, a vivenciar aquele momento de tristeza, de ingratidão, né, de desafeto, com dignidade, tentando tirar dali o nosso melhor, dar o nosso melhor em prol do nosso semelhante. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a pergunta 937, a gente encontra que a ingratidão é uma prova para a perseverança na prática do bem, que foi o que eu disse agora há pouco para vocês. E ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, a nossa consciência, né, numa outra vida, na pátria espiritual ou em outro mundo, um dia a gente vai despertar, vai ter esse despertar dos nossos procedimentos, né, da nossa maneira de agir. E a gente tem que também se cuidar, não é só reclamar da ingratidão que eu acho que eu estou recebendo, não. Não serei eu também ingrato? Quando eu não consigo absorver as boas energias que eu recebo gratuitamente, os bons pensamentos, a oração, o ar que eu respiro, a beleza das flores, o vento que me incomoda, as folhas secas. Meu Deus, quanto vento, não suporto mais. Normalmente a gente se lastima porque suja a nossa casa, a nossa varanda, o nosso quintal. Não seria aí também um ato de ingratidão meio que inconsciente da gente? Deus nos deu tudo que nós vivemos, tudo que nós vivenciamos, o ar, as folhas que balançam, as folhas que caem. Hoje mesmo eu estava limpando a minha garagem e muita folha, porque tem um pé de pimenta rosa que meu pai amado, aquele pimentinho não tem dó de mim. Eu estava varrendo aquilo e pensando, falei, meu Deus, como eu teria vontade de deixar vocês aqui até subir um monte de folha. E me pus a pensar, pois é, né, eu estou aqui reclamando das folhinhas da pimenta, mas por outro lado a folhinha da pimenta cobre o meu carro do sol da tarde. Estava eu ali recolhendo as folhas da pimenteira e reclamando que estavam caindo. E não estava, ainda bem que a minha consciência me chamou a atenção imediatamente. Observa que esta sombra te é útil. Então são tantas coisas que a gente faz, eu estava sendo ingrata naquele momento. Ingrata com Deus, porque as folhas estavam caindo, faz parte da lei da natureza, tudo se renova, nossos cabelos caem, nasce outro, as folhas caem, nascem outras, né? Santo Agostinho destaca: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Essa partezinha é do Evangelho segundo o Espiritismo, né, desse item, que é bem longo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, para com os pais, apresenta um caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, como a gente está falando mais desse tema, né, para os nossos pais, quantas vezes nós não fomos ingratos na infância, sem assim ter entendimento? Quantas vezes nós não fomos ingratos e rebeldes na adolescência, por não compreender que os cuidados, o zelo dos nossos pais para conosco era para o nosso bem. Olha essa companhia, olha aquela, não vá aqui, não vá ali, observe, tenha cuidado. A gente se revolta. Eu mesmo fui uma adolescente bem rebelde, bem brava com essa situação. Tinha muita dificuldade de lidar com as imposições que o meu pai colocava na minha vida, as regras que ele colocava. Aquilo para mim era um absurdo. Houve muitas lágrimas, muito choro. Quantos de nós não passamos por isso?
Quantos ainda passarão por isso, dependendo como o pai e a mãe estão nos cuidados educacionais? E naquele momento a gente se revolta, a gente é ingrato, fica bravo, né? Mas a gente não tem entendimento. E aos poucos, graças a Deus, a gente vai tendo esse entendimento, a gente vai amadurecendo. Principalmente quando a gente começa os estudos da doutrina espírita, a gente começa a ter uma visão mais clara de Jesus quis dizer. O cuidado que ele teve em todas as suas falas, em todas as suas passagens, que são ensinamentos práticos, que é um guia para a nossa vida diária. Hoje que eu já não tenho mais os meus pais, eu me pego de vez em quando com algumas lembranças do que eu fui, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Por incrível que pareça, no momento que eu estava ali nos cuidados, eu achei que estava fazendo tudo que eu podia. Hoje eu paro, fico refletindo e descubro que eu poderia ter feito mais, poderia ter me doado mais. Então essas coisas, infelizmente, a gente só vai tomar conhecimento muitas vezes depois que a gente perde, depois que a gente passou, depois que aquela oportunidade se foi. Por isso que é importante a gente ir trabalhando as oportunidades que são apresentadas no nosso cotidiano, na nossa vida, mesmo que naquele momento eu me ache muito injustiçada, né? Sendo eu, de repente, filha única, injustiçada, porque tudo é minha responsabilidade cuidar do meu pai e da minha mãe, tudo recai sobre mim. Pensa, mais adiante a gente não terá essa oportunidade desses cuidados. Mais adiante nós é que precisamos ser cuidados. E a gente fica com exemplo dos nossos filhos, dos nossos familiares. Os bons exemplos, às vezes as palavras no vento levam, né, que o ouvidinho sai pelo outro, mas os exemplos não. Estes mais dia, menos dia, a gente vai ter consciência, vai estar guardadinho no fundo do meu subconsciente, que não seja nesta, mas em outra reencarnação, ou no meu retorno para a minha verdadeira pátria, terei eu ali, poderei ter eu ali acesso a tudo aquilo que está guardado, que eu acho que foi proveitoso, que não foi proveitoso, principalmente, vão me tornar, de repente, uma existência um pouquinho mais amarga e mais sofrida. Pela lei da causa e efeito, se a causa não estiver nesta vida, deve estar além desta vida. Porque em todas as coisas, a causa deve preceder ao efeito. Nada é por acaso. É a ingratidão de hoje. Tem filho que às vezes foi atrevido comigo, que o sangue da gente ferve. Será que não é ali uma lição para eu ter paciência, calma, serenidade, tranquilidade, antes de sair gritando e atirando chinelos, igual a gente costuma fazer, igual a minha mãe fazia com a gente? Reclamo não, eu era muito danada também. E às vezes, como a gente está nessa fase de crescimento, de evolução, a gente erra enquanto educadores, né? Pais educadores, ou tios, ou avós. E a gente também erra enquanto aqueles que estão recebendo o cuidado. Eu acho que a gente erra mais, né? A gente provoca mais, é mais impulsivo. E aí a gente tira os nossos cuidadores, os nossos diretores, aquelas pessoas que estão responsáveis pela nossa educação moral, né? Para a nossa boa evolução, a gente acaba jogando sério. A família, pelos laços espirituais, ela fortalece pela purificação, e ela se perpetua no mundo espiritual, foi o que a gente ouviu na quarta-feira passada, né? Através das várias migrações da alma, porquanto a reencarnação, na reencarnação o espírito vem do espaço para progredir, e é nessas associações familiares na Terra que a gente tem essa função regeneradora, né? Educativa, e ali enquanto alunos que recebemos os nossos pais como os nossos primeiros educadores, porque a família é o nosso primeiro aporte de cultura, de ensinamento, de educação, a gente precisa também ir aprendendo a tomar aqueles princípios, aquelas diretrizes dos nossos pais como uma cartilha para a nossa vivência.
Hoje a gente confia em Deus, crê em Deus, acredita nos ensinamentos do Mestre Jesus, tenta pôr em prática, embora está longe de conseguir colocar em prática esses ensinamentos. Também a nossa evolução é isso com a nossa família. Eu fico vendo hoje as crianças pequenas, menores, no caso da minha neta, a forma como meu filho e a minha nora tentam ali dar diretriz, os encaminhamentos, e já vejo ali e falo, nossa, eu no passado eu fui pior. E a gente já vê ali, a criança está muito evoluída, eles estão vindo assim, bastante avançados, diferente da gente, com acesso a uma série de informações que tiram resposta que a gente fala, meu Deus, onde que ela saiu com essa resposta toda? Então, é nesse processo de perguntar e responder, às vezes ser mal criado e receber uma corrigenda, é que a gente evolui, é que a gente cresce, que a gente precisa ali compreender a situação dos nossos pais. E às vezes as mães dizem, você só vai entender quando você for mãe. A gente fica brava, eu ficava muito furiosa. Realmente, elas não estavam mentindo. Quando a gente passa pelos nossos filhos, a gente começa a compreender melhor esse fundamento. O vosso pai e a vossa mãe. E aí dói na nossa carne. Quando a gente vê aquela criaturinha que a gente recebeu por opção nossa, por planejamento, por comum acordo, chega aqui, nos enche de desaforos. E a gente às vezes não sabe como lidar. Né? E mais adiante, se repete que essa criaturinha vai crescer, vai estar no nosso lugar e vai vivenciar talvez as mesmas situações, podendo vivenciar melhor, ou até piores. E a gente se questiona onde há um respeito dessa criatura, não respeita pai, e a gente gosta muito de ver isso nos filhos dos outros. Como não respeita a mãe, como não respeita o pai, a família perdeu o controle, perdeu a diretriz. Pode até ter perdido, sim, eu diria muitas coisas. Mas muitos estão errando na tentativa de acerto. Emmanuel diz, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante na sua função educadora e regenerativa quanto a família. A família terrestre é formada assim por diversos agentes, do quanto nela se encontram comumente afetos e desafetos. Muitos, né? Amigos e inimigos para os ajustes e reajustes indispensáveis. O plano familiar envolve mais amplos conceitos de vivência coletiva sobre ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto seja sempre em educandário valioso da alma. Então a gente tem assim, família, um dos primeiros, digamos assim, conceitos, não sei como eu posso colocar isso, é o caso da família amor. É aquela que é toda perfeitinha, que a gente escolheu no plano espiritual, se organizou, se planejou, chegou aqui, tudo foi as mil e uma maravilhas. Se não tudo, mas pelo menos 90%. O segundo bloco de famílias, aqueles laços que a gente vem pelo desafeto mesmo. Nos organizamos porque temos coisas para resolver, pontinhas para parar, nozinhos para soltar, nozinhos para apertar. E ali a gente, às vezes, está em pai, mãe, filhos. Dentre esses pode ter um que não era muito afeto, não. Eu precisava de estar com ele agora para acertar essa existência, para tentar acertar, para tentar melhorar, para que a gente possa juntos evoluir, ou ele ou eu evoluir um pouquinho mais na cena da seara de vida. E o terceiro pontinho, aquele que a gente vem mais por causa assim, de provas mesmo, uma prova muito severa que eu preciso passar. Né? Foi uma violação de direitos muito grande que a gente já viveu, que de repente ali no meu núcleo de família, naquela relação de família, vem deles, os que estão ali, que não eram muito afins. Pode ter ali 6 pessoas que eram extremamente afins entre si, mas de repente aquela ovelhinha negra, né, que vai nos dar trabalho, a gente fala, nossa, esse saiu uma ovelha negra da família, tudo dele é diverso, tudo dele é diferente, tudo dele
a implicância, tudo ele retruca, nada ele concorda. E a gente não para pensar. De repente ali está o meu irmão, a minha irmã, meu pai, ou até a minha mãe, que veio ali no nosso núcleo de um grande desajuste, né, moral. Já veio ali para a gente passar por uma prova mesmo, uma prova difícil de suportar. E onde está o nosso mérito? É aprender a suportar, a tolerar, a conviver com essas situações, tirar dali algum aproveitamento para esse grupo, para esse laço. Aí a gente se pergunta, então se eu não gosto do meu pai, mãe, eu estou na minha razão, porque provavelmente eles me causaram algum mal no passado? Será que é sempre assim? Os filhos não pertencem aos pais, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Entre pais e filhos há uma fronteira de apreço recíproco, que não se pode ultrapassar em nome do amor, sem que o egoísmo apareça. Nós temos aí o livre-arbítrio, as nossas escolhas que nós fizemos no passado, e as escolhas que eu vou vivenciar agora. E as escolhas que eu vou vivenciar agora passam pela minha vontade. Tudo que eu fiz ou tudo que eu faço vai depender das minhas ações, das minhas atitudes. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. A agressividade filial versus a autoridade dos pais. A gente não sabe lidar quando os nossos filhos são agressivos, a gente coloca uma autoridade de repente que a gente não se dá conta, que não está preparado. E nem sempre é a fé, o fogo, que a gente burilha no espírito. Nem sempre não, tenho certeza. Esse burilamento a gente precisa fazer na base do amor, que é a base da nossa vida, da nossa família, das nossas relações com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos entes próximos e aparentados. Um alerta: nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. A gente tem que cuidar para não ter esse desprezo, esse ato, no caso, de renegar, do desejo de estar ali, de fazer daquele momento que a gente está ali, naquele momento de cuidar, ou de convivência, ou simples conversar, como uma dificuldade, como um peso da nossa vida. A gente deveria aprender a ser grato também nesse sentido. A gratidão, aquele que recebe uma visita, quando os pais estão uma pessoa que está doente, passando por um problema qualquer, seja grato pela oportunidade que você teve. Esses dias eu tive um grupo de amigas visitando uma outra amiga que está passando por problemas bastante sérios. E aquilo me tocou assim o coração, porque quando a gente saiu, cada uma entrou no seu carro, ela ficou na calçadinha. Aí todo mundo foi saindo, ela baixou o vidro do carro e falou assim: ai, gente, estou me sentindo tão sozinha. Me deixou com dó, assim, com pena, não sei, fiquei mexida, mas eu também não posso parar minha vida para continuar ali por mais tempo. Eu tinha outro compromisso. Então, a gente precisa ser grato quando a gente pode levar um sopro de alegria, um pouquinho para alguém. Se essa pessoa vai ser grata ou não para com a minha atitude, aí já é ela com a sua consciência, ela com Deus, não ela. A gente tem que trabalhar a gratidão, como nós vamos fazer expandir a gratidão para o nosso meio, para as pessoas, e não ficar preocupado com o que nós vamos receber com o sentimento da ingratidão. Um sentimento que dói para quem recebe, dói porque nós somos imperfeitos, porque nós não temos ainda o preparo, né? O pai que sofre ali com de ingratidão, a dor deve ser terrível, porque o pai, de repente, foi abandonado, a gente critica o filho, manchado língua, aquele pai que foi jogado na casa de repouso, nunca mais recebeu visita. É triste, mas a gente não viveu a situação, a gente não pode condenar a pessoa que fez isso. Quem sou eu para condenar?
que preparo eu tenho, que conhecimento eu tenho para condenar quem fez isso. A gente entende que é errado segundo os princípios morais, sim, e religiosos, que é errado segundo as leis materiais do nosso mundo, sim. A gente só precisa compreender que nem por isso a gente vai pagar na mesma moeda, da mesma forma. Deixa que a pessoa no seu momento vai ter reconhecimento. Da mesma forma que quando aquela pessoa já não está mais no meu convívio diário ali de carne, que eu possa palpar, cuidar, abraçar. Mas tá, a gente sabe que ela continua, que ela segue sua jornada. Da mesma forma que às vezes a gente pode, no futuro, ter um reconhecimento dos nossos erros, daquela vez que a gente foi grato, uma palavra, uma atitude. Que bom que a gente tem a oportunidade de reconhecer. E que maravilhoso é que Deus nos permite novas oportunidades. Que a gente vai poder, num outro agir, num outro momento, num outro corpo, num outro órgão, reparar as nossas falhas, os nossos atos para com as nossas famílias. E o desafio nosso hoje, principal da nossa vida é ler o mundo atual com as leis do mundo espiritual, é fazer esse intercâmbio, os princípios morais que nós sabemos, que nós entendemos, nós sabemos que não é justo ser grato, nós sabemos que nós não podemos praticar a ingratidão para com os nossos semelhantes, também sabemos, na maioria das vezes, o que acontece, a gente vai conseguir cometer os mesmos erros. O que a gente precisa para a nossa vida hoje é fazer esse paralelo, que eu estou vivendo hoje, com aquilo que eu acredito, os princípios da doutrina que eu sigo, e tudo daquilo que o mundo nos apresenta e bate a nossa porta aí, todos os momentos, todas as horas da nossa vida. A família é o centro de cooperação mútua. A família é uma escola de almas, a gente já sabe disso, A família é ponto de reencontro, sempre reencontro. Aquele que não me era afim, que está aqui hoje na minha família, passou a ser importante na minha vida. E a partir dali a gente vai traçar um novo projeto de vida para outras existências. Por isso que a família é sempre um lugar de encontros e reencontros. Seja a família espiritual, ou seja, nessa família corporal que nós temos por aqui, esses encontros aqui, a gente construi laços para a nossa família espiritual. Sendo a família um ponto de reencontro sempre, que a gente possa aproveitar essa oportunidade. É o que nós tínhamos para hoje, para essa tarde. Vamos continuar com essa energia boa, essa energia agradável. Tentar absorver todas as gotinhas de luzes, pedras de flores transparentes que caem sobre nós. Essas gotinhas de luzes, essas pedras transparentes, possam penetrar no nosso corpo, trazendo a sensação de bem-estar, de conforto, de serenidade e tranquilidade. Ser conosco, Pai, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, nos fortaleça, Senhor Jesus, para que a gente consiga aprender a ser gratos por tudo, para que a gente consiga, Senhor Jesus, aprender a lidar com gratidão. Pai amado, muito obrigado